Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Pela hora aqui, ó, vocês já podem ver que eu parei de gravar um vídeo, já estou gravando outro para poder falar que diabos aconteceu lá, né? Depois que eu abri aqui a mensagem, fiquei em choque com o meu aliado me falando nada mais, nada menos do que acho que o cara tá me atacando com catas. Fudeu, né, gente? Fudeu. Quando vem catapulta aí, barata voando, todo mundo desesperado, eu entrei em choque, tive um colapso. Falei, calma aí que eu tenho que ir lá ver. E pronto. Mas como eu tinha que falar com ele no Discord e eu não queria o computador travando por causa da gravação, eu preferi parar a gravação, né? E depois eu ir falando, explicando e mostrando uh, o que eu podia, né? Porque eu também não queria expor toda a nossa defesa. Essas duas aldeias deles aqui, eu tô indo lá destruir e pedir também pro Starik. Não é Starik, né? Sly. Também ir lá pra gente zerar essas aldeias. O que aconteceu aqui? Ele fez essas aldeias 13 horas. Ele fez essas aldeias. E aqui também, vou fazer esse adendo, né? Estou mandando 13 ataques em cada aldeia dele. Né? Alguns com mais de 20 catapultas, com 50 e tal. E outras com 20. Mas por esse motivo também, eu não gosto que pare de fazer catapultas. Porque as catapultas elas servem para muitas coisas. Inclusive, eu gosto de fazer catapultas, mesmo na aldeia de defesa, para eu poder fazer limpezas, zerar aldeias, tirar tirar a residência de natares, né, quebrar muros e complementar uma destruição. Ponto, né? Não gosto que pare de fazer catapulta porque não dá para você repor e faz muita falta quando faz. É uma coisa que você precisa ter, mesmo que você não use, para não usar. Porque se fizer falta e você tiver que usar tudo, né? Se você tiver que usar tudo, já está fazendo um pouco de falta. Quando faz falta, faz muita falta, velho. É uma coisa vital. Então, não pode, sabe? O que ocorreu? Vamos aqui na a outra aldeia, a aldeia que o cara tentou conquistar, foi essa daqui. Ah, e vocês lembram que eu falei uns vídeos atrás, lá no início, na verdade, que tem gente que ataca o mais forte e depois se ferra. Não entende tem a percepção de qual é a sua colocação no jogo e tal, não sei o quê. E é assim, pode parecer que vai ofender alguns, no sentido de essa pessoa que era o dono da vila, por exemplo, está assistindo o vídeo. Não, estou falando de você, mas estou falando do Travé inteiro, entendeu? E o ponto de gravar esses vídeos e falar essas coisas é mudar isso. É perceber os heróis, perceber as situações, olhar a volta, perceber os outros adversários, né? Ninguém vai dar nada de graça aqui, não. E aí, o que aconteceu, velho? Eu não sei se ele também como ele tentou um Oasis, ele poderia tentar outro, né? Que era o do 1. O que aconteceu foi que o cara perdeu a aldeia, velho. No outro dia que fui lá ver, tava estudando ele, né? Fui ver, não tinha mais ele ali. E foi ali o outro rapaz, né? Que tentou pegar. Deixa eu fazer a mais rápida aqui, porque como eu vou estar aqui na conta, eu consigo, né? E aí, nós tínhamos defesa aqui. Tínhamos defesa para defender do cara não ficar farmando igual ele tava. E tínhamos espiões. Tínhamos aqui, tínhamos numa outra. Tínhamos nos oásis. E aí ele veio, espionou a 7h48. Inclusive eu demorei para ver, se eu tivesse vindo antes, a gente defendia com muro. Mas quando eu vim ver, já fazia só tinha meia hora para o ataque bater. O ataque demora uma hora e tal. E aí, em menos de uma hora a gente consegue chegar. Mas não em meia hora, né? Aí beleza, o cara perdeu bastante espião. E para quem estiver interessado em perceber isso aqui, ó, ele veio com 559 do espião dos egípcios. A gente tinha aqui 313
mais 150, então 450, 463. Aí tinha mais 200, então são 663. E ele passou. Por que ele passou? Os espiões dele devem estar com a armadura alta, né? Deve estar no 20, na verdade. E esse aqui não tem armadura. Esse aqui, eu não sei se está no nível 3. E o meu, não lembro. Juro pra vocês que eu não lembro. Mas assim, não vou lá olhar também para poder falar. Né? Ponto. Quando tiver esse vídeo aqui passando, talvez a armadura já esteja no 20. Talvez não. Mas eu nem sei em que nível que tá, né? Eu não fico aumentando coisas que eu não tenho propósito de usar realmente, assim e tal. E como eu tenho muitos, mesmo com a armadura baixa, não faz diferença, não vai passar. Então, fica um monte indo, voltando, né? Talvez, na verdade, se ele fosse lá na minha aldeia com essa quantidade aqui e eu estivesse espionando alguns alvos que eu espiono com 200, com 350 e tal, aí ele ia passar, porque ia ter lá uns 300, 400 e tal. E é o mínimo que eu deixo lá na vila. Né? Também tem o fato de eu enviar como reforço algum. Né? Como foi esse pra cá. Veio 200 pra cá, foi 200 pra outra aldeia, foi 200 pra outro lugar. Então, em determinados momentos, eu me desfaço, né? Como fosse, me desfaço dos espiões. Também por outra questão, que é. Estava até discutindo hoje com o meu duo, que eu não tenho problema quando as pessoas não concordam com a ideia, mas combinar e não fazer me dá problema. Por quê? Nós combinamos que a nossa aldeia que está lá em Segóvia, dos espartanos, seria a aldeia que ia produzir espiões para a defesa, né? Porque eles consomem um só, eles não são rápidos, mas eles vão ficar parados, não vão ficar saindo. E a aldeia de ataque ou outra aldeia ia fazer os espiões para a ofensiva e tudo. E ele ficou fazendo muito escudeiro. O escudeiro no custo-benefício em relação ao falange não é bom, né? Principalmente porque você poderia fazer escudeiros e falanges e eles se complementariam. Só que a cavalaria complementa o falange. Porque a cavalaria sempre está defendendo mais infantaria. Né? Seja os druidas, seja os élficas. Então, assim, a cavalaria já complementa o falange. E o falange não é mais rápido que o escudeiro, não, eu acho. Não sei. Acredito que sim. O falange, junto com. É uma das tropas mais rápidas. Se não for mais rápida, a outra só empata com ela. Não consegue ser mais efetiva que ela em velocidade. Então, assim, falange, velho. Faz falange. Pelo amor de Deus. Faz falange. Não inventa. Faz defesa. Faz falange. Os escravos são mais lentos que os falanges. Ponto. E aí ele começou a fazer escudeiro. Fez, já tem quase 2.000, não sei o que, 1.000 e pouco. Aí tava falando, eu falei, tá. Aí a gente não tem os 1.000 espiões, né? Que deveria ter, pelo menos. Que já era. Esses reforços que eu estou enviando de espiões, eu já podia estar usando dessa outra aldeia. Mas, detalhes que fazem diferença, tá? São detalhes, mas que fazem diferença. Você traça uma estratégia e você tem uma contagem esperando determinados resultados para aquela estratégia. Uma vez que ela não é seguida, os resultados vão ser alterados. Né? Ponto. Ele espionou e depois que ele espionou, ele veio. Ó. E depois que ele veio, eu falei, não, não vai defender isso não. Nem dava tempo para defender. O que eu fiz? Ele bateu, né? Na aldeia vazia. Eu sabia que, isso aqui eu comentei com o Área 51, eu sabia que ele ia vir com o primeiro ataque e todo jogador experiente, um pouco mais experiente, faz isso. O primeiro ataque vem com uma catapulta e o segundo vem com o chefe. Para não morrer chefe no primeiro ataque na defesa do adversário. Tá? Ponto. Vocês podem achar que isso aqui é uma quantidade pequena de tropa, mas precisa de muita defesa para defender isso aqui, tá? E aí, nós temos o segundo ataque. Cadê? O segundo ataque. Né? E eu só coloquei defesa para defender o chefe. Ele não vai, como está em arquivo, ele não vai. E aí, ó, a capital não pôde ser conquistada, o atacante foi apoiado por uma celebração total. A gente transformou a aldeia em capital, ponto. Eu também falei com o 4051, né, para ele encher de esconderijo, para acontecer exatamente isso. Se ele ia mirar a residência não ia ter mais porque a gente tirou, né? Ponto. Tirou a residência, botou palácio, transformou em capital.
para qualquer eventualidade. Eu não sabia com quanto ele vinha na outra aldeia. Poderia vir com muita tropa, poderia passar da defesa. É uma eventualidade. Então, faz o jogo seguro. Ponto. E foi exatamente o que foi destruído. Um esconderijo nível 1. Ou seja, a coisa que menos dava dano na gente possível. Graças a Deus. Deus é Pai. E pronto. E ele veio com 3 chefes com uma celebração na casa do povo, né? Ou seja, aqui ele ia tirar a lealdade quase toda. Só teve uma coisa aqui que ele errou. E aí eu já vou falar com vocês logo. Se uma aldeia tiver com lealdade 100%, vocês vão conseguir tomar ela com 4 chefes usando essa questão aqui. 3 com Casa do Povo e tal. E mais um com Casa do Povo. Toma com certeza. Agora, se ela tiver 125, gente, pode ser que vocês não tomem. E quando ele veio com um chefe só na outra. Isso aqui já cansou de acontecer comigo. O cara conseguir passar na defesa e não tomar a aldeia e ficar lá a aldeia com 4 de lealdade, com 3 de lealdade, com 5 de lealdade. E ponto. É mérito meu também, tá? Obrigado por colocar a lealdade em 125 na aldeia. Ponto. Tá? Ter o cuidado de ter as tábuas para fazer isso e ter o herói na aldeia para chegar a tempo e tudo mais é mérito sim do defensor. Ele mandou só um. Mas era um senador romano, que também tira mais lealdade. Então, pode ser que ele conquistasse, pode ser que não. Ele não foi apoiado nessa aqui com uma grande celebração. Então, fica a dúvida aí. Tem o risco de não, tá? Quando você faz um ataque desse assim, você tem que ter certeza. Você vai para conquistar de uma vez. Porque depois você não conquista mais a aldeia. Pô. E aí, o encaixe foi esse aqui, né? Foi poucas tropas para encaixar e ponto, né? Não coloquei as tropas dele, porque tinha o risco dessas tropas morrerem. Tinha mais tropas chegando, mas, tipo assim, a aldeia dele estava a 44 minutos de 1h40 de catapulta. Porém, o herói dele tinha os itens de o mapa, né, para voltar na metade do tempo. Então ele poderia mandar um outro ataque em 40 minutos, mais ou menos. Em 40 minutos mais ou menos, 50. E aí eu preferi não arriscar toda a tropa e ter mais alguma tropinha, né, para fazer uma defesa emergencial caso as outras tropas não chegassem a tempo. Ponto. Eu não e outra, porque eu também não sabia quanto ele tinha, né, no primeiro ataque. Ele espionou e veio. Então eu falei, ele tá confiante que vai passar. Vamos defender? Óbvio que não. Se a gente não sabe o que o atacante tem, agora a gente sabe. A gente sabe quanto a gente tem que ter para defender e perder pouco. Mas antes a gente ia defender e perder muito. Ou não ia defender. Ponto. Aí beleza, usei essas tropas que estavam ali e usei elas, gente, mandando pro Oasis. Entende? Mandei pro Oasis. Vocês podem ver que ainda está aqui as 3 abas abertas que eu mantive. Eu mandei pro Oasis as tropas. E eram 3 tipos, tá? Uma não tá ali, que depois eu desisti. Mas eram 3 tipos de tropa, 3 tribos diferentes. E eu abri uma aba para cada retorno. Deixei lá programado para elas retornarem, né? Para eu poder só apertar em reenviar e tudo. Porque é isso, né? Cada tropa que está no Oasis, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque tem espiões ali no Oasis, tem um pouquinho de espião ali. Ó, tropa aqui no Oasis, né? Eu tinha enviado as tropas para o Oasis, e aqui eu vou retirar, mas vamos supor aqui que eu fosse avançar. Isso aqui está em Oasis, está em Oasis. Vamos supor aqui, ó, eu vou avançar, né? Só que você vai avançar cada uma. Então eu venho aqui, aí vou avançar para essa aqui, né? Que é para onde eu vou fazer o encaixe. Vou avançar aqui. Cheguei aqui. Pronto, eu estou vendo aqui a hora que ela vai chegar e tudo. Vou esperar aqui porque eu tenho que chegar às 3h30. Ponto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, duplicar, atualizar, deixar ela aqui aguardando. Nossa, tem que pegar lá. Que susto. Aparece coisa vermelha na tela, tomo susto. Deixa aqui aguardando. E volta aqui, ó. E voltar. E voltar de novo.
Aí eu vou na outra tropa da outra aldeia, ou o que seja que eu vou pegar aqui. Seleciono lá, boto para onde ela vai, deixo aqui e pronto. Deixo aqui. Vou lá, duplico e faço isso com todos os retornos, né? Ponto. O único problema disso aqui é realmente esse, né? É porque um oásis muito perto, com tropas que andam de maneira semelhante, você tem que retornar elas todas rápido, né? E aí teve o terceiro erro dele, do adversário, que foi um pouco mais gritante, vamos colocar assim. Gente, não tá cheio, tá? Porque não atualizou a página. Que foi um pouco mais gritante, que foi o tempo. O tempo. Ele deve ter perdido o time, né? E se ele não tivesse perdido o time, para mim seria bem mais difícil defender. E também por isso que eu preferi não gravar, porque eu não podia ter delay. Porque talvez eu tivesse que encaixar as defesas num mesmo segundo, né? E também vou aproveitar e explicar uma outra coisa para vocês, que é segredo. E não é mais segredo. Ele veio, atacou. E arquivo. Ó, ele bateu aqui 47, 2 minutos. 2 minutos de delay, né? Então o que eu fiz? Quando naquele retorno ali, né? Que eu botei as tropas para retornar. Aqui. O ataque dele ia bater 45 e 1. 45 e 1 em um segundo. Quando chegou 45 e 1, 45 e 2, 45 e 3, eu aperto para voltar. Vai voltar depois daqueles primeiros ataques dele e volta antes do segundo, né? E aí ele perdeu aqui. E se ele tivesse colocado no mesmo segundo, se ele tivesse conseguido fazer isso, o que ocorre? Não tem como defender. Como assim? O que acontece quando você coloca as tropas no mesmo segundo? A tropa que saiu primeiro, chega primeiro. Se as minhas defesas saírem para defender a aldeia depois dessa aldeia dele aqui, as minhas tropas obrigatoriamente vão ser encaixadas após esse ataque dele. Então, assim, isso também serve para você entender o seguinte: eu percebo que alguém vem com um ataque assim na minha aldeia. Eu acredito que querem conquistar a minha aldeia. Eu lanço a minha defesa mais distante possível, a que eu posso sair imediatamente antes do cara encaixar os chefes dele. Perceberam? Se você tiver uma aldeia distante e precisar fazer uma defesa, você está achando que vão conquistar, você pega essa defesa e enfia ela aqui logo. A sua tropa tem que sair antes da tropa do cara. Porque aí mesmo que o cara consiga acertar o segundo, não importa. A tropa dele vai ser jogada para trás da sua. Porque nos eventos do jogo, se você saiu primeiro, você vai chegar primeiro. Né? Primeiro do mesmo segundo, né? Mas, ponto. Então, você vai conseguir defender. É uma diferença entre você conseguir defender um ataque ou não. Ficar esperando muito, você tem que esperar para poder ver o que acontece. Mas, em algumas situações, uma aldeia de muito valor, por exemplo, você não espera tanto assim. Você assegura ela de uma vez, né? Ponto. Como foi o caso dessa aqui, que é uma aldeia de valor. Então, a gente assegurou que ele não ia conquistar de jeito nenhum. E ponto. Acabou. E ainda digo mais, tá, gente? Uma aldeia dessa estruturada, se a gente não tivesse condições só para defender, etc., ele não ia conquistar. Eu ia destruir a aldeia. Entende? Ele não ia ficar com a aldeia. Ia transformar ela em capital e zerar ela. Entende? Ele não ia poder conquistar. Vamos supor, né? Nós temos essas duas aldeias que estão perto dele. E a gente vai ter que abrir mão de uma. Porque ele pode atacar as duas, vamos botar, né? Então, qual que a gente abre mão? Entende? Não vou abrir mão da capital. Não, essa coordenada é muito boa. Então, vai ter que abrir mão de alguma. Porque ou ele vai destruir, vai ficar destruindo, ou ele vai conquistar. Então, para evitar, né? Não tem como defender essas duas coordenadas, mas também você não quer dar a coordenada para o adversário, você destrói. Então, seria o fato, né? Transformar essa aldeia aqui em capital e vir destruir ela. Ponto. Botar a defesa toda na outra. Ponto.
vir destruir ela, a capital ia ser jogada para alguma outra aldeia, que seria a maior, que talvez seja essa daqui, mas era só depois transferir a capital para essa aqui também de novo e pronto. Para essa aqui, né, no caso, para Scorpion. E pronto, resolvido. Então, eu acho que esse vídeo ficou bem didático, né? Mais uma coisinha para dizer, por exemplo, o pessoal vem te assaltar, o ataque vai bater, o que você quer fazer? Você vai fazer NPC toda hora? Não precisa. Gasta o recurso que você pode gastar e depois você vem no mercado, pega teus recursos e envia para você. Faltando 20 segundos para o ataque bater. De novo, gente, vocês podem usar o sempre essa duplicação de aba, tá? Usa a duplicação de aba. Duplicou, tá aqui, ponto. E aí eu vou fazer diferente aqui, porque aqui eu não marquei nada, né? Eu vou marcar aqui que é para Scorpion. Pronto. E aí vou duplicar a aba. Ela não veio para Scorpion, mas independente, né? Você vai estar com a aba aqui aberta, ponto. Vai marcar aqui para Scorpion. Pronto. Aí tá lá, tá aberto, né? Falta 20 segundos. Eu envio. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Cancelo, né? Cancelo. O que acontece? Quando chegou a 13, já falta 7 segundos para bater. E já foi faz 13 segundos. Então, para voltar, é mais 13. O recurso volta para a aldeia. Logo depois do ataque ter batido. Ponto. Ele não consegue roubar. Se você colocar em oferta, esse recurso ainda pertence à aldeia. O recurso em oferta pode ser roubado. Então, em oferta, você não está escondendo o recurso. Ele está na aldeia. Né? Inclusive, você é capaz de roubar mais recursos de uma aldeia do que ela tem assim, né? Você olha lá, a aldeia tem 30 mil de cada. Aí quando você roubou 37 mil. Porque tinha 7.500 lá. 7 mil no mercado ofertando. Como esse recurso não saiu da aldeia, ele está na aldeia. Ponto. Dentro do mercado, mas ele está na aldeia. E você rouba esse recurso também. Então, isso aí eu acredito que pouca gente é, é, sabia, né? Ou se ligava. Ponto. Tem a Scorpion também. Deixa eu ver. Mercado e tal. Enfim. Tá fazendo, beleza? Tá. O horário tá apertando, né? O horário tá apertando. Deixa até eu pegar aqui, dar uma ajuda nele, né? Que eu tô achando que ele não se ligou. Bem que o herói tem recurso pra caramba dele. Então eu acho que ele tá se garantindo nos recursos do herói. Mas eu vou fazer isso aqui. E no problema. A liberdade aqui com ele eu tenho. Então tá ok. Principalmente por causa que aqui já tá fazendo tropa. E eu sei. Eu coloquei na fila. Então. Aqui tem 19 só, né? Mas. Mais ou menos, mais ou menos. Pode botar na fila com os recursos do herói também. Beleza, eu vou sair aqui. Mostrei pra vocês o que eu queria demonstrar. Acho que não ficou nada pendente nas regiões 5 do X5, né? Aqui já tá acabando também. Olha, meu Deus. E aqui, né, gente? Isso aqui eu sempre tenho que falar com vocês porque sempre quando eu jogo com alguns jogadores, etc, tal, tal, o pessoal é muito desesperado no serial negativo. Mas vamos lá, né? 30 mil negativos. É 15 mil em meia hora. Beleza? Em 15 minutos é 7. Ou 30 mil negativos
Vamos fazer diferente. Vai dar meia hora, vai dar os 15. E aí eu vou dividir por 3, vai dar 5. Olha o sono. Eu não vou dormir, mas também a cabeça não acompanha, né? Vai dar 5.000 de cereal a cada 5 minutos. É. E ponto. E ponto. Você tem, com 5.000, você tem 5 minutos para pensar. Gente, é 5 minutos, tá? Dá para pensar. Então, quando você vê aqui um armazém, nossa, 17.000. Isso aqui é 15 minutos ainda. Entendeu? Mais do que isso. É quase 20 minutos. Não tem nenhuma razão para o nego ficar desesperado. Meu Deus. Você olha, tem recurso no herói. Principalmente quando a aldeia já tem rota. Você olha a rota. Nossa, isso aqui dá tempo de você tomar um banho e voltar. E não morreu tropa ainda. Entende? E também com o tempo, você vai observando, porque já ocorreram muitas vezes isso quando eu estava jogando com. Tá certo que estava 100.000 negativo, cento e pouco, mas tipo assim, tinha recurso chegando de rota e a diferença era feita no farm. Se a pessoa para aqui 5 minutos e ela olha, e ela fica olhando, ela vai ver que o cereal está subindo e não descendo. Entende? Porque assim, só tem 17, mas não vai zerar. Entendeu? Não vai zerar. E ponto. É, ó, tá subindo. O cereal tá subindo, cara. Tá negativo e tá subindo. Entende? No farm. Então, ponto, né? Vamos que vamos. Aí, só porque eu falei, tá vendo? 388. Só tem 400. Mas, é isso. É isso. Deixa me ver. Vamos no 3x. 3 reforços, ó. Não tem nada indo. Meus... no 3x, e aí eu vou encerrar. Ou vou jogar esse vídeo pra noite. Talvez, né? Já ficou tanto grande, mas lá no 3x a situação tá complicadíssima. Muito complexa. Tem tropas em treino? Ué, tem tropas em treino? Eu acho que às vezes eu clico e eu acho que eu fiz uma coisa e eu não fiz. E como eu fico, né, vagando de abas em abas, é, algo de errado não fica certo. Aqui eu acho que eu... não, tá aqui. Pronto. Era isso que eu ia fazer aqui também. Eu ia mostrar para vocês no outro vídeo, mas aqui também eu posso craftar, né? Estou usando ali. Posso fazer esse aqui. Vou fazer esse aqui. Não precisava fazer isso, né? E eu vou fazer essa machada do bárbaro aqui. Ó, eu tenho um verde ali, tem um azul aqui. É que eu comprei esses itens agora, né? Porque agora entrou naquela... Deixa eu pegar logo aquilo ali. Entrou naquela situação de que começou a sair coisa barata, né? Mas eu também não vou ficar olhando ali para poder... Vou fazer esse aqui. E esse aqui eu comprei, eu acho, ou ganhei? Não sei, não faço ideia mais, não lembro. Muita informação, um pouco espaço de tempo. Já tô perdido. Colocar esse, colocar esse. Isso aqui vai e pronto. E detalhe, né, gente? Eu queria inicialmente fazer a cavalaria, né? Embora essa cavalaria não seja ideal, né? A cavalaria melhor ali é a dos espartanos e tudo. E eu não pude, né? As circunstâncias do jogo não permitiram que eu fizesse as coisas do jeito que eu queria. E pior ainda, né? Não vai ser nem perto do jeito que eu queria. Vou ter muita coisa para fazer ainda em relação a isso. Eu posso até fazer a cavalaria aqui, mas eu só não vou fazer ela agora, tá? Só não vou fazer. Por que que eu tô falando isso? Eu não vou fazer cavalaria agora, realmente. Realmente não vou, né? Mesmo que eu vá fazer, vai ser uma quantidade pequena, assim, não precisa do capacete, realmente, e tudo. Então, eu vou
guardar esses itens realmente aqui para eu poder... Ó, eu nem sabia que eu tava com aquele azul, ou talvez eu comprei o azul direto. Eu já estava preparando para fazer de qualquer maneira, né? Então assim, eu comprei muito item aqui, ó. Da cavalaria tem mais dois aqui. Então, vou até colocar aqui próximo para eu não perder de vista. Tem muito item aqui, né? Mas vocês sabem, né? Isso aqui tudo some. Eu vou lá comprar alguma coisa. São três, né? Nossa, isso aqui eu queria, né? Isso aqui eu queria. Vender. O que, que eu estou vendendo? De novo. Eu comprei os dois, na verdade. Ou eu comprei só a clava. Tive que comprar, né? No caso. Eu boto mais alguma coisa para vender aqui? Não, agora. Enfim. Vou ver se tem algo para comprar. Ó, 4.000. 2.000 e pouco. 500. 4.000. Né? Lembrando que eu vendi uma por 7.000, né, gente? Então aqui. 500. Então, vou fazer. Deixa eu ver se tem aqui um elmo. Tem algum elmo aqui? Não, além daquele ali não tem. Então eu vou vender. Eu vou fazer aqui os. Vou fazer e vou vender. Internetzinha do céu. E assim, quando mais adianta, é nessa situação em que eu me encontro, né? O quartel não está no nível alto, então agora sim adianta muito vender, sabe? É, ter o elmo. Porque eu não tendo, olha para quanto vai. Eu não tendo o elmo, 1 minuto 15. E aí, pô, 15 segundos para cada lanceiro, eu estou fazendo 349, é bastante coisa. Bom, botei para vender. Não, não botei para vender, vou botar para vender e depois vou lá nas outras aldeias. E aí já vou falar que eu vou começar a fazer rota para cá. Soltou. Pena, velho. Olha. Pena que eu não tenho para vender, sabe? Pena que eu não tenho para vender. Ah, 500 e pouco não. Não vou dar não. Eu preciso. Nessa conta eu preciso da prata, eu tenho que ficar me segurando. Por quê? Porque também não tem necessidade de eu fazer tanta coisa. Eu tenho que fazer as coisas certas. Eu não tenho que fazer tantas coisas. Né? Tenho que fazer a jogada certa. Ponto. Vou botar para andar aqui. Não vou. Né? Não vou botar para andar. Tem esse aqui. Tem outro. Não tem outro. Tem outro sim, pô. Craftar. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero muito. Isso realmente eu quero. Então, vai pra cabeça. Fica aí. Ponto. Aqui na 2. Aqui, ó. Eu tô botando a... E aí aqui eu vou completar com o que não tiver, né? Ó, 17, 25, então falta 13. 13. 13, 16. 13, 16. 1. Nossa, isso aqui me quebra. 1, 13,
16, 6. E aí, ponto. Daqui eu vou fazer aqueles colonos que eu falei, sempre. E vou deixar eles separados. Eu preciso, antes de lançar esses colonos, não é treinar não, gente. Calma. Carroça na frente dos bois. Ué, preciso mais do que aqui? 17, 23. Nossa, eu fiz uma conta erradona, hein? Eu botei um K a mais do que eu tinha contado. Fiz uma conta muito errada. Trader Spy. Fugiu do supletivo. 15, 2 horas e tal. Essa aldeia não vai poder ser minha capital, gente. Aqui tá muito cagado. E essa aldeia, ela também não vai poder ser uma aldeia que faz tropa. Eu já olhei é, a volta ali e tudo. E aqui, ó, gente, eu repito, tá? Essa aldeia aqui, eu tirei o mercado, a rota dela para poder ela acumular o recurso mesmo que eu ia fazer aqui a residência. Esse recurso aqui, ele tá sendo desperdiçado, ficou sendo desperdiçado porque eu estava gravando o vídeo e tudo. E aí acumulou e tudo mais. Mas qual é a situação? Na situação em que eu me encontro aqui, essa aldeia não é para ter um armazém grande. Pelo amor de Deus. É para nego olhar aqui, ver 50 espiões e nada de recurso. Que não vai roubar, entendeu? Se eu chamar mais ataque aqui em cima de mim, aí, meu irmão, ferrou, ferrou e ferrou. Eu preciso de tranquilidade aqui para poder fazer esses colôniozinhos para sair daqui. Entende? E o pior, não estou achando outra área para ir. Mas o que eu quero é demonstrar aqui para vocês. Eu vou marcar no mapa, né? Tem essa aliança aqui e tem essa TT. A TT, eu acho que é outra deles. Deixa eu só botar aqui em cima dela. Classificação 2, TT. Ponto. Apenas. Então somente. E aí, vou marcar ela aqui. Marcar aliança. Marcar em vermelho também. Né? Inimigo é tudo igual. Primeira oportunidade vai querer te esculhambar. E para vocês verem, né? Que são aliadas assim, estão bem próximas uma das outras. Ponto. Qual é a situação aqui? Olha essa merda. Olha isso aqui. Isso aqui era para ser a nossa área segura, assim, uma área segura e tal. Mas os caras já vieram para cá, já invadiram com força. Invadiram com força demais. Não estou seguro ali. A minha internet está uma maravilha. Ó, eu tô aqui, duas aldeias. Tem inimigo para cá. Aqui ainda tá livre, mas já tem dois aqui, né? Estão falando pra gente vir para essa área aqui de Salona. Mas olha, eu queria uma área realmente é, segura, safe, para fazer defesa. E aí, por exemplo, essa área aqui que foi onde eu comecei, que é Delphi, cadê? Aqui, né? Delphi, ela tá parecendo a mais segura, entende? E vou dizer para vocês, né? Ainda bem que eu não vim pra cá, né? Pra onde eu queria fazer minha capital. Porque olha isso aqui. Ficou podre. Entendeu? Apodreceu aqui essa parte da. Então, complexo, né? Eu olho e fico pensando, supletivo, supletivo. Onde eu vou me colocar? Né? Tem aqui Esparta, mas Esparta não tem Oasis. Pra cá tem, né? Então assim, gente, eu preciso encontrar um lugar para botar minha capital. Enquanto isso, só quem vai produzir tropa vai ser essa aldeia. Não vai ter outra. Ah, vou fazer cavalo aqui depois. Se eu tiver que adicionar o treinador de talentos, eu vou adicionar, vou acionar o treinador de talentos nessa aldeia, botar mercador para ela e, gente, vai ser isso. Porque isso aqui é o que dá para fazer, entende? Circunstancialmente. Todas as minhas outras aldeias, elas estão em perigo. Eu vou fazer tropas lá e depois eu perco a aldeia. Ponto.
Eu não posso atribuir alto valor para essas aldeias. E é tão simples quanto isso. Eu vou ter que encontrar um lugar. O Piane está na, na lista da Star. Aquelas aldeias vão ficar lá. Mas ali não é um lugar seguro. Entende? Simples assim. Não é. Então eu não vou fazer mais aldeias ali agora, assim. Eu vou esperar que o pessoal vir e, e aí faço. Eu vou desenvolvendo as aldeias, mas vou manter o armazém baixo. Vou aumentar o mercador para tirar os recursos de lá, né? Vou fazer cascata nas aldeias. E pronto, gente. Não tem condições ali de. Ó, aqui eu tenho acesso aos artefatos da guilda. Grandes treinadores, grande armazenamento, plano de armazenamento, pequenas botas, sabe? Tipo, não tem ainda os treinadores pequenos, né? Então, assim, não sei, não tem muito para onde correr. É, tá ruim aqui, tá ruim lá, né? Então, eu acredito que eu já falei para vocês para qual guilda que a gente vai. Então, eu vou poupar isso aí. E se eu não falei, vocês vão acabar vendo quando eu estiver gravando outra vez e estiver já na guilda. Ele já vai daqui a pouco, né? Mas é isso. Demonstrando para vocês as reais dificuldades, né? Ah, vamos nos divertir. Porra nenhuma, velho. Vai passar raiva, estresse, discussão, gente burra, você fazendo merda. É tudo isso que acontece. É tudo menos diversão. Mentira, né? Tem aquela hora ali que a gente quase infarta que é uma maravilha. Aquilo ali, a hora do ataque, meu Deus do céu, cara. É uma sensação de adrenalina muito boa. O ataque, eu sabia que eu ia defender, sabia que tava tudo certo. O cara não ia conquistar a aldeia. Mesmo assim, tu tá suando frio, entendeu? Meu Deus, e se cair um raio? Nem existe raio no jogo, sabe? E tu fica pensando o que, que pode acontecer para dar errado aqui, o que, que eu não tô vendo, sabe? Então é uma sensação assim que é viciante, né? Essa adrenalina. Tem gente que escala a montanha, eu jogo Travian. Então, e caço briga, né? Pra poder sentir essa adrenalina. E é isso. Briga no Travian, gente. Um abraço. Valeu, falou.